É isso aí, no nosso Tribal Generation TV de hoje, nós vamos bater um papo com o Luciano Ferreira, que está lançando seu novo CD, e acima de tudo também contar um pouco da história dele, as experiências, né? Passando aí desde a conversão, depois o trabalho missionário, já esteve duas vezes, né, Luciano? Isso. Na Europa, 2 vezes, né? compartilhando através da capoeira, através da música, através da dança, enfim, vamos contar um pouco da história do Luciano. Tudo bem, Luciano? Tudo bem. Bom, muito bom. Vamos às apresentações. Conta pra gente, casado, Casado. pai. Pai, 2 filhas lindas, casado com a Carla. Há quanto tempo você está andando com Jesus já? Vai fazer uns 8 anos. 8 anos que eu estou na presença do Senhor. Eu e a casa, né? Eu e a família. Estamos nessa caminhada. Sua conversão vem, de repente você começa a trabalhar formatado assim naquele evangelho. Passado um tempo você descobre de volta, né? A capoeira. Você descobre os tambores, que é aquilo que faz bem na questão da percussão, que você sempre esteve envolvido com música e também na questão da percussão. Sim, eu durante uns 3 anos eu abandonei, né? Queria saber de capoeira, tinha um outro pensamento. Aí depois, assim, surgiu algumas oportunidades novas, né? Deus falando no meu coração que isso poderia ser uma ferramenta, né? De evangelismo, uma ferramenta onde eu poderia estar falando do amor dele, né? Da palavra dele. E aí comecei, né? Com o projeto de Capoeira para Jesus, né? E junto com o projeto de Capoeira para Jesus, comecei também com o Batuque aí, né? E hoje a gente tem, assim, podemos dar testemunho, né, de pessoas que foram alcançadas através do projeto, né? E o projeto ainda continua. Não sou eu mais que dou aulas de capoeira, mas o projeto ainda continua. Falando sobre a questão da capoeira, acaba que é um instrumento, principalmente quando você foi... Conta a sua experiência na Inglaterra, na Escócia, França, através da capoeira, de alguma forma, fazer com que as pessoas parassem para ouvir o evangelho. As pessoas falam, mas como é que prega o evangelho através da capoeira? Na verdade, a capoeira é aquele que traz as pessoas para a atenção das pessoas. É, um atrativo, assim. Em 2004, né, foi a primeira vez que eu fui com um grupo. Eu parava nas praças, né, até, assim, contando mais das praças, né, lugar ao ar livre, eu começava a dar salto mortal, a gingar, a jogar sozinho, porque foi só eu, assim, de capoeirista, foi só eu a primeira vez. Tocava um berimbau e aquilo ali chamava muita atenção, porque assim, eles gostam muito daquilo que é a nossa cultura, né? E aí chamava atenção, de repente eu juntava aquele tanto de gente, aí qual era a estratégia? Trair o povo, aí a gente tinha os pastores, né, o pessoal da equipe que falavam bem o inglês, falam bem o inglês, e vinha convidando para estar no culto à noite. Resultado, muitas pessoas que estavam ali assistindo, estavam no culto à noite, eu no culto à noite. Como é que pensou em chegar assim, na sua trajetória com Jesus, de repente as nações entram na sua vida, né? O que significou para você esse momento assim, de estar, através da arte, do seu dom, de repente você se deparar assim, com o sonho de muita gente, ir para Londres, né? Ir para Edimburgo, na Escócia, ir para Irlanda, França. É inexplicável, né? Sem palavras, né? A todo tempo eu sou assim, grato ao Senhor, porque eu nunca imaginei, né, que eu ia estar lá. Assim que eu converti, Deus ele usou pessoas para falar dessa minha ida, mas eu nunca imaginei que seria através de capoeira, que seria tão rápido, né, que seria assim uma viagem tão rápida. E foi muito assim tremendo, é inexplicável, é algo assim que vai ficar assim guardado para sempre, a primeira, né? Porque eu creio que esse é um processo que vai continuar na nossa vida como missionário. Nessa trajetória entra a banda. Como é que começa a banda, depois vem o Soul Raça primeiro, começa com Atalaias, com Atalaias. Quem não ajunta se espalha. Bom, assim, Atalaias começou entre eu e as minhas irmãs, né? Lá no princípio mesmo, assim, foi coisa assim de... Inclusive sua mãe já também participava? É isso, eu e minhas irmãs e minha mãe. Lá no princípio, começou assim, coisa de um mês, eu estando na igreja, o pastor que eu congregava já chegou e falou, Luciano, nós identificamos, entendemos que isso aí é um ministério na sua vida, única sua família, pronto. Aí nós não tinha um nome, aí começou, nós ficou, será que é luz divina? Então nós pensamos, não, vai, Atalaias. Aí depois a gente foi vindo gente, a gente foi agregando pessoas na banda, foi crescendo, enfim, no primeiro CD que a gente teve a oportunidade de gravar como banda, surgiu o nome Soul Raça, que foi assim, aonde a gente... Realmente... Qual que é a mudança? Teve uma mudança musical do Soul Raça, quer dizer, do Atalaias para Soul Raça? Não teve tanto uma mudança musical não. Até nós colocamos o nome de Soul Raça, porque o tipo de música que a gente tocava, assim, 70% tinha a ver com o soul, com a black music, né? Alguns ritmos, o charme, o disco, era coisa assim da nossa música, né? Então, assim, não teve muita mudança, não.
Bom, aí entra Sou Raça. Sou Raça. Sou Raça, o primeiro CD. Isso. E agora Luciano. Né? Luciano Ferreira. Luciano Ferreira. Qual a transição? Qual a mudança? Bom, assim, os meninos, a minha irmã, começou assim, a minha irmã, eu vivi um processo, aí voltei desse processo, a minha irmã chegou pra mim e falou assim, a gente entende que agora é um momento assim, toda vida eu sonhei. A gente já vem conversando sobre a questão de multiplicar o grupo, isso, de abrir oportunidades. Realmente. Né? Aí toda vida eu sonhei em fazer um trabalho, né, solo, Luciano Ferreira. Mas eu não queria, assim, enfim, não queria sair do Sou Raça, a princípio. Mas aí a minha irmã entendendo, eu com a Roberta, que é uma ministra também de louvor, que ele me liderava junto comigo ali, mas o Ivan, o esposo dela, entendendo que a gente deveria, assim, não, já que isso aí, então vamos multiplicar. Então você vai, agora você faz o seu trabalho, tenta agora conseguir novas pessoas para estar andando com você, e eu vou perseverar também naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então foi assim, foi em paz, né? A princípio, a gente ficou meio assim, não, mas a gente ficou muitos anos junto, né? Uhum. Aí, de repente, eu surgi com essa ideia, aí ela já ficou assim, teve uns que não ficou meio assim, mas esse negócio aí, não, mas agora, no fim, tá todo mundo em paz, graças a Deus, todo mundo entendeu que será algo de Deus mesmo, essa multiplicação em breve, eu creio que a Roberta vai estar assim com o trabalho dela, né? A Paula, ela de alguma forma, ela continuou comigo, porque ela tem participação nesse disco, é uma pessoa que eu penso, através desse disco, do meu trabalho, promover ela, lançar ela, apresentar ela, né, para as pessoas, como ministra, como uma cantora. E que canta bem. E que canta muito bem. Bom, falando da sua conversão ainda, e a gente vai deixar para compartilhar um pouco das músicas aqui no segundo bloco do nosso bate-papo, qual é a grande influência, assim? Qual que é o tipo de música? Você está tocando o que você gosta de ouvir? No disco, sim. Às vezes no culto, no dia a dia da igreja, a gente abre mão um pouco daquilo que... Até porque isso é o que você tem que também compartilhar com as pessoas. Né? Porque eu não posso pensar só em mim, né? Lógico, eu tenho que pensar de uma forma geral, né? Mas no disco, no trabalho eu tô tocando assim, o que eu gosto, né? Aquilo que eu venho ouvindo assim, desde pequeno, né? Desde criança, né? Que é relacionado ao pop, à música black, né? A black music. No disco tem ritmos charme, tem o disco, tem o soul, né? Então eu estou em paz, estou feliz. Voltando um pouquinho lá, a participação do Luciano na questão da batucada, que eu acho que ficou muito legal, que foi no espetáculo Despertar, e que aí montou aquela grande orquestra, né, de tambores, de baldes. E como é que é aquilo lá? Explica um pouquinho. Bom, que lá assim, surgiu assim, eu e o Nylon e o César, a gente sonhava muito em fazer algo assim só com materiais recicláveis, né? Lata, balde, você falou, panela, coisa que o povo não quer mais na cozinha, joga fora. Aí a gente pegou e falou assim, não, vamos fazer uma música assim, criar uma música assim. Ainda ele não tinha pensado no espetáculo Todo Olho Verá. Então a gente começou a montar e surgiu a ideia. Falou, então já vamos criar uma música, né, com bastante percussão, só percussão, sem harmonia, só percussão, junto com as mulheres dançando e num momento elas tocando também. A gente começou a montar a música, criar, e foi surgindo ideias, fomos pro Ferro Velho junto, né, foi a primeira, acho que foi a primeira ação a favor do espetáculo Todo Olho Verá, foi ir pro Ferro Velho. Aí chegando lá, nós começamos a ver os tambores, aquela coisa assim... E literalmente eram latas, era pedaço de coisa mesmo. Lata, mola, tampa de carlota de carro, de caminhão, né, aro de carro. E assim, aí nasceu uma música, que ficou uma música assim, muito bem trabalhada, algo assim que também foi as nações. Vamos passar, né, algumas imagens aí, vamos colocar na tela algumas imagens do Despertar, pelo menos algumas fotografias, o pessoal ver, depois visitar o site lá, que tem as fotos do Despertar no site da Igreja Saúde, até ficou muito bonito, e brevemente a gente vai trazer o pessoal do Despertar para mostrar para você o vídeo, as coisas que aconteceram, um espetáculo muito apresentado, e mais de milhares de pessoas assistiram o espetáculo, muito bonito mesmo. Bom, e aí da percussão, aquela questão na Europa também, na sua viagem, teve muita questão do tambor também. Teve demais, assim, do samba, primeira vez que eu fui. O samba acaba sendo, querendo ou não, a marca do Brasil, né? Pra onde vai. Eu assim, não... Você gosta de samba? Gosto. Escuto samba, gosto demais. Eu, assim, nasci no samba, né? Eu até fico assim, tem hora assim, às vezes eu não toco samba, mas eu tento, assim, incluir bastante na minha música a percussão, porque o que eu aprendi a tocar, a princípio, foi percussão, né? Então vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta falando com o Luciano Ferreira.